Imagine que você tenha 10 mil reais na sua conta e que eles virem 15 mil, 20 mil ou até mais. Essa mágica é possível e alcançável para todos nós através dos investimentos. E melhor ainda, os juros compostos fazem isso acontecer mais rápido. Lembra que investir é aplicar o nosso dinheiro em ativos que vão nos gerar lucros? E esses lucros eles podem ser oriundos da valorização dos ativos, como no caso de investimentos em ações, ETFs, fundos imobiliários ou criptomoedas, ou da taxa de juros paga ao longo do tempo, no caso de investimentos como títulos públicos, CDBs e outros ativos de renda fixa. E um fator que nos ajuda muito e que faz nosso dinheiro crescer mais rápido é o juro composto. E para entender como isso funciona, suponha que você investiu 10 mil reais em um ativo de renda fixa que vai te pagar 10% de juros ao ano. Ou seja, no primeiro ano você vai ganhar ali R$1.000, que vai ser os 10 mil multiplicado pelos 10%. Pela lógica, você iria receber R$1.000 de juros a cada ano. Então aqui a gente pode ver isso. Por exemplo, se você recebe 10% de juros ao ano a cada ano, após 10 anos você vai receber ali 10 mil de juros. Por quê? Porque vão ser os 10% multiplicado por 10 anos vai dar 100%. Então em 10 anos o seu dinheiro ele vai ser multiplicado, ele vai dobrar de valor por conta do juro. E aí se você continuar fazendo isso, após 20 anos você vai ter 3 vezes o valor que você investiu, que vai ser os 10 mil mais os 20 mil que foram acumulados de juros ao longo do período. Só que esses juros aqui desse exemplo, eles são aplicados sobre o valor que você investiu. É o que a gente chama de juros simples, ou seja, o valor de juros que você vai receber ao longo do tempo, ele vai ser fixo, porque ele vai estar incidindo sempre sobre o valor inicial que você aportou. Porém, nos investimentos não é assim que acontece, porque a regra que vai ser aplicada é a de juros compostos. E qual que é a grande diferença aqui? Enquanto que o juro simples, o juro vai incidir sempre sobre o valor inicial, no juro composto, o juro vai incidir sobre o montante final do período anterior. Então, por exemplo, após um ano, você vai investir os 10 mil e você vai ter ali R$1.000 a mais, né, que vai ser referente ao juro que foi pago no primeiro período. Quando chegar no segundo ano, os 10% não vão incidir mais sobre os 10 mil que você investiu. Eles vão incidir sobre os 11 mil, que é o montante final do período anterior. E assim vai acontecer nos períodos seguintes, ou seja, o seu montante, né, o valor que você tem, ele vai sempre aumentar porque os juros vão estar incidindo sobre o valor final do período anterior. E olha só que interessante, enquanto que no juros simples demoraria aqui 10 anos para o seu dinheiro dobrar de valor, com os juros compostos, considerando essa taxa aqui de 10% ao ano, em apenas 8 anos o seu dinheiro já dobra. Então o juro composto faz o seu dinheiro crescer e se multiplicar ali mais rápido. E melhor ainda, enquanto que no juros simples, após 20 anos, você teria aqui 200% de lucro, se a gente for pensar no juro composto, durante o mesmo período, ao final você vai ter cerca de quase 600% ali de lucro em cima do valor que você investiu. Ou seja, enquanto que no juro simples, após 20 anos, o seu capital vai ser multiplicado por 3, no juro composto, o seu capital é multiplicado por 6,7 vezes. Então, o juro composto, ele é um grande aliado para nós investidores, porque ele faz o nosso dinheiro crescer mais rápido e ele vai se multiplicando ali ao longo do tempo. Se você tem 10 mil reais guardado debaixo do colchão ou dentro de um cofre, esse dinheiro está parado, enquanto que a partir do momento que você investe, o dinheiro vai estar sempre trabalhando para você e ele vai se multiplicar ao longo do tempo. Agora, se você investe esses mesmos 10 mil com uma taxa de retorno ali de 10% ao ano, após 10 anos você vai acumular um patrimônio de 25 mil reais, após 20 anos 67 mil reais, após 30 anos 174 mil reais e após 40 anos 452 mil reais. Olha só que maravilhoso, um investimento de apenas 10 mil reais vira um patrimônio de quase R$500 mil por conta desse poder maravilhoso dos juros compostos. Então, se você pega 10 mil reais e deixa parado dentro de um cofre depois de 40 anos, ele vai continuar valendo 10 mil reais. Agora, se você investe com uma taxa de retorno aí de 10% ao ano, isso pode virar esse patrimônio de quase R$500 mil. E é claro que quanto mais dinheiro você investir, maior será o seu patrimônio, assim como quanto maior a taxa de juros do retorno dos seus investimentos e quanto maior o tempo que você deixar esse dinheiro aplicado. Então, esses três fatores, valor, né, montante aplicado,
taxa de juros e período, eles são seus grandes aliados, né? Quanto maior esses três, maior será o seu patrimônio ao longo do tempo. E esse efeito dos juros compostos vai incidir tanto sobre os investimentos de renda fixa quanto sobre os investimentos de renda variável. No caso das ações, por exemplo, suponha que você investiu aqui R$10.000 e que no primeiro ano essa ação teve uma rentabilidade ali de 10%, ela subiu 10%. Então, ao final do período, você vai ter ali 11.000 de montante final. No segundo ano, caso essa ação se valorize ali mais 12%, esses 12% vão incidir sobre os 11.000, que é o valor que você tinha acumulado no período anterior. Então, o juro composto também vai acontecer nos investimentos de renda variável, como no caso de ações, criptomoedas, ETFs, fundos imobiliários, por exemplo, já que vai sempre incidir sobre o montante que você tem no período. E o montante que você tem no período, ele é oriundo, ele é fruto do rendimento que você teve no período anterior. Porém, um ponto super importante que a gente precisa levar em consideração é que o juro composto também pode ser o nosso inimigo, caso nós façamos más escolhas de investimentos. Então, por exemplo, suponha que essa ação aqui, ó, nos primeiros 3 anos que você investiu, ela teve uma rentabilidade boa, rendeu ali 10%, mais 12%, mais 6%. Mas aconteceu alguma coisa com a ação que aí, depois de 4 anos, ela despencou 50%. E depois, no ano seguinte, caiu mais 30%, depois caiu mais 15%. E aí depois, mesmo se depois, né, dos próximos 4 anos, ela deu uma recuperadinha ali, no final do período, você ainda vai ter um prejuízo aqui, né, de R$5.300 nesse valor que você investiu. Ou seja, para sua ação que se desvalorizou recuperar o valor que você investiu de 10.000, após toda essa queda aqui, ela precisa valorizar 116% para recuperar o valor que você aportou. Então imagina só, você investir durante 10 anos, quando chegar nos 10 anos você está com prejuízo aqui de 54%, você ainda precisa de mais 116% de recuperação para alcançar o valor que você investiu. Você nem vai ter lucro ainda, é só para recuperar o prejuízo. Então, caso nós façamos más escolhas de investimento, como por exemplo, comprar empresas com fundamentos ruins, empresas que estão envolvidas em escândalos ou empresas que estão altamente precificadas, isso pode acontecer, porque a bolsa de valores, os preços dos ativos, eles são muito especulativos. Então tem muitas ações, por exemplo, que elas são negociadas com PL, que é a relação preço-lucro, extremamente elevadas, que estão ali numa máxima histórica, e aí o investidor não faz toda a análise da empresa e acaba comprando naquele período e pode se deparar com esse tipo de situação, no qual a empresa vai despencar ali de valor e a pessoa pode ter muito prejuízo. E eu tô te mostrando esse lado ruim dos investimentos para você não ficar pensando que investir é sempre mil maravilhas. Se você fizer más escolhas de investimentos, você pode ter altos prejuízos. Então, por exemplo, suponha que você investiu aí em uma ação ou em uma criptomoeda, em algum ativo de renda variável. Se o ativo ele cair aqui, ó, 30%, ele precisa valorizar 43% para recuperar o valor inicial, não é nem para te dar lucro, para recuperar o valor que você investiu. Se o investimento cai 50%, ele precisa de 100% de valorização para recuperar o valor investido, porque pensa só, imagina que você investiu R$1.000 e que a ação caiu ali 50%, quer dizer que ela virou apenas R$500. Para ela voltar a valer os 1.000, ela precisa dobrar de valor, é por isso que precisa aqui de 100% de valorização. Agora imagina que aqui o ativo caiu 70%, ele vai precisar de 233% de valorização. Se ele cair 90%, é 900% de valorização. Gente, para um ativo de renda variável conseguir valorizar 900% é muito difícil. Inclusive, tem ativos que nunca recuperam, quando a gente pensa em ações, por exemplo. E olha só, vamos supor que caiu aqui, ó, 99%, precisa de 9.900% de valorização para recuperar o valor que você investiu. Olha só que loucura isso aqui, um ativo ter que valorizar quase 10.000%, porque ele caiu aqui, ele reduziu praticamente a 1% do valor inicial. E um exemplo de uma empresa que caiu em 99% são as ações da Lojas Americanas. Quem investiu aqui, ó, lá em agosto de 2020, ó, comprou um ativo que estava sendo negociado a R$27.000, que hoje vale R$3,85. Olha só, nos últimos 5 anos, quem investiu aqui na empresa teve 99,97% de desvalorização. Ou seja, a pessoa que investiu aqui perdeu muito dinheiro. Para você ter uma noção do tamanho do prejuízo nessas ações das Lojas Americanas,
Quem investiu aqui, ó, em agosto de 2020, vamos supor que a pessoa investiu R$1 milhão, R$1.080.000 nesse período. Hoje, essa pessoa teria apenas R$202. Imagina você investir R$1 milhão e o seu R$1 milhão cair e valer apenas R$200. Olha o tamanho desse prejuízo. É por isso que eu sempre falo da importância da diversificação. Se essa pessoa que investiu R$1 milhão nas lojas americanas nesse período tivesse diversificado e colocado esse 1 milhão em ativos diferentes, o prejuízo teria sido muito menor. Então, se você não gosta de correr riscos e prefere ter segurança ali em todos os investimentos que você faz, os ativos de renda fixa vão ser os seus aliados, já que os riscos eles são muito pequenos, são muito baixos e você vai ter essa taxa de juros que vai trabalhar ao seu favor, fazendo o seu dinheiro crescer ali e se multiplicar ao longo do tempo. Mas lembre-se que nos ativos de renda fixa é esperado que a taxa de retorno, ao longo do período, ela seja menor quando a gente compara com os ativos de renda variável, justamente porque na renda variável, por ter um risco maior, é esperado que a taxa de retorno também seja maior ao longo do tempo. Então, se você quer, por exemplo, investir em renda variável, mas ainda não tem segurança, tem medo de colocar ali o seu dinheiro em ações individuais, uma excelente opção para você é investir em ETFs, que são esses fundos de investimento negociados em bolsa, que vão investir em uma cesta de ativos. Então, por exemplo, tem ETFs aí que vão acompanhar índices de bolsa de valores, como o IVV, que vai acompanhar as 500 maiores empresas negociadas nos Estados Unidos, vai acompanhar o índice S&P 500, e é uma forma de você investir ali no mercado norte-americano. Ou outra opção, o ETF VT, que vai investir nas ações globais. Então você acaba colocando o seu capital ali em investimentos de ações, mas você diminui o seu risco porque você não vai estar colocando todo o seu capital em apenas uma única empresa. Você vai diversificar através do investimento nesse ETF, que vai investir ali em centenas até milhares de empresas, dependendo do ETF que você investe. Como os ETFs investem em uma cesta de ativos, eles acabam diminuindo um pouco o nosso risco. Eu particularmente sou muito fã de ETFs e tenho boa parte da minha carteira nesses ativos. E como eu falei anteriormente, um outro fator que vai potencializar os efeitos do juro composto é o tempo. Então imagine a seguinte situação, que existem dois irmãos aqui, a Isis e o André. E aí a Isis decidiu que a partir dos 21 anos, que ela iria investir R$300 por mês, ou seja, em um ano ela investiu R$3.600. E ela pensou o seguinte, eu vou fazer isso dos meus 21 até os meus 30 anos. Eu vou investir R$3.600 por ano e ela pensou o seguinte, depois de 30 anos eu não vou investir não, eu vou fazer outra coisa com o meu dinheiro, outros projetos, tá? E aí o André fez diferente. O André, ele começou a investir com 31 anos e ele também investiu ali R$3.600 por ano. Só que o André, ele fez isso dos 31 até os 50 anos, ou seja, ele investiu por um período de tempo maior. Então a Isis investiu por 10 anos, ela aplicou ali R$3.600 por ano, durante 10 anos ela aplicou R$36.000. Já o André fez isso durante 20 anos, ou seja, ele aplicou R$72.000. Agora imagine que os dois irmãos fizeram esses aportes na expectativa de chegar nos 60 anos e resgatar o dinheiro que eles investiram. Agora eu pergunto para você, quem vai ter mais dinheiro aos 60 anos? Vai ser a Isis que aplicou 36 mil ou vai ser o André que aplicou 72 mil reais? Pela lógica, o André teria um patrimônio maior. Por quê? Porque o valor que ele investiu é o dobro do que a Isis investiu. Porém, olha só, não é isso que vai acontecer. A Isis, ao final do período, vai ter acumulado um patrimônio de R$1 milhão, enquanto o André vai ter acumulado um patrimônio de R$534 mil. Então, olha só, a Isis acumulou um patrimônio aqui de praticamente o dobro quando a gente compara com o André, pelo simples fato dela ter investido mais cedo. Então, apesar do André ter investido o dobro do capital, o período no qual o investimento da Isis ficou aplicado foi maior, foi 10 anos maior, e esses 10 anos fizeram uma grande diferença no patrimônio final que os dois acumularam aqui quando chegaram aos 60 anos. Então, se você estiver aí na casa dos seus 20 anos e você consegue investir R$300 por mês
com um ativo que te paga aí 10% de retorno ao ano, você pode ficar milionário, não precisa ser rico para isso, você pode estar aí com uma renda média. Se você fizer isso a partir dos seus 20 anos, por exemplo, você pode sim ficar milionário. Por quê? Porque o importante aqui vai ser a taxa de juros dos seus investimentos, mas também o tempo, quanto tempo você deixar esse dinheiro aplicado. E se você já tem mais de 20 anos, pode pensar, então tá tarde para eu começar a investir? A resposta é não. Pense o seguinte, que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então, independente de quantos anos você tem, se você tiver aí 20, 30, 40, 50 anos ou até mais, dependendo do seu estilo de vida, você vai viver muito ainda. Então, não é tarde para você começar a investir. É claro que o ideal é começar o quanto antes, mas caso essa não seja a sua realidade, inclusive não foi a minha realidade, eu não comecei a investir com 20 e poucos anos e tá tudo bem. O importante é agora, é a gente assumir essa consciência agora e começar a organizar a nossa vida financeira agora, para que a gente possa se beneficiar desses efeitos maravilhosos dos juros compostos sobre o nosso dinheiro. Agora me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse efeito maravilhoso dos juros compostos e eu te vejo nos próximos vídeos.